Vamos lá. Alô, alô. Eu sou o Vinícius e tem aqui ao meu lado o Sidney Guzman. Como é que tá o calor aqui no sul? Agora tá espetáculo, aqui braço de fora, agora, né? Na hora que eu botar o pé lá pra fora, como vocês dizem, tá um frio de renguear Cusco. Sidney, quais são as dificuldades do trabalho de um editor? Olha, cara, o editor, na verdade, eu sempre falo, o editor tem que ser meio que invisível quando a HQ chega na mão de vocês. Mas o trabalho, no caso da MSP, tem todo o cuidado com o texto, com desenho, de escolher os autores certos para os personagens certos, e especialmente porque eu tenho que lidar com regras que os autores têm que lidar também, porque nós estamos falando de personagens de mais de 50 anos, a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e todos esses personagens têm uma história, uma trajetória, muitos fãs. Então, por exemplo, eu não vou poder, numa graphic do Maurício, ter cabeças sendo esfaceladas, cenas de sexo. Eu sempre brinco, a Tina vai ter uma graphic erótica. Eu falei, eu adoraria, mas não pode, amigo, não pode. Ninguém vai ver a Tina pelada numa graphic novel. Sim. Então, assim, as dificuldades são, além das técnicas, como eu falei, de lidar com o roteiro, desenho, fechamento do arquivo, mandar para a planilha, discutir como isso vai chegar na banca, tem toda a parte do planejamento da graphic, que é uma dificuldade, mas é a parte que eu mais curto. Porque é muito legal você escolher um autor e falar, pô, esse personagem é a cara dele e aqui eles podem desenvolver todo o potencial deles. Isso é um barato de fazer. Tem alguma história de bastidor, assim, que surgiu na produção do Bidu? Alguma coisa? Tem histórias incríveis. Vou contar duas, tá? Rapidinho. A primeira, quando eu propus pro Eduardo Damasceno que os balões tivessem, os cachorros não poderiam falar, que eles teriam que ser, as falas teriam que ser ícones, ele imediatamente falou assim, beleza, desafio aceito, sensacional. E depois que a graphic foi lançada, eu falei, então, sabe o que eu desliguei o telefone naquela hora? Eu falei, fodeu. O quê? Por que você não me falou? Porque imagina que eu ia decepcionar meu editor, né? Eu falei, essa foi uma das histórias, e a outra foi uma ótima que eu estava fazendo a revisão, aí tem uma parte em que o Rufius faz um plano para eles descerem aos esgotos e tal, e era um balão todo desenhadinho e tal, e eu liguei para ele e falei, Edu, tem alguma coisa errada aqui, cara, sua paleta de cores está linda, e o Rufus está com um balão verde, mas um balão verde escuro, feio pra caramba, tá destoando desse negócio. Ele falou, não, tá verde não, é azul. Eu falei, não, tá verde. Ele falou, não, é azul. Eu falei, Edu, tá verde. Ele falou assim, não, preciso falar uma coisa pra você, eu sou daltônico. Eu falei, como é que é? Você é daltônico e fez essa cor linda. Aí o momento da correção, eu falei, cara, e agora? A primeira vez que eu lidei com o autor daltônico. Então eu peguei o JPEG e fazia uma seta. Esse balão tem que ficar da cor desse balão. E virou uma história pra gente contar depois da graphic lá lançada. Sim. Tá, para outra. Tá, já foi, agora próxima. Quem é que eu tô lendo, mas tem mais alguma antes. Tinha uma outra que eu tô tentando lembrar. Tu lembra, namorada? Que vergonha. Calma. Tá, vai a do... Não, pera que você... Boa, garota. Isso vai pros erros do vídeo. A gente viajando aqui. Vamos agora com compostura. Sidney, se tu pudesse fazer alguma MSP de algum personagem, qual seria assim? Sem pensar em questão de aceitação do público, de coração. Boa pergunta, cara, porque assim... evidentemente a gente tem que, quando eu falo com as graphic novels, eu estou falando com um público que a imensa maioria do público deixou de ler Maurício há 10, 20, 30 anos. Por exemplo, nos MSP50, quando eu lancei os três, teve muito leitor que não sabia quem era Marino do Contra e o Nimbus, que são personagens que já estão quase há 20 anos, mas a geração anterior não pegou. Sim. Então assim, então eu tenho que ter esse cuidado comercial na hora de escolher uma graphic para que o personagem seja mais amplamente conhecido. Tem dois personagens, duas famílias de personagens que eu adoro demais do Maurício e que eu gostaria muito de resgatar, mas para a graphic é difícil. Um é o Nicodemo, que é um personagem sensacional, politicamente incorreto, mas eram só piadas mudas, né? E assim, mas ele é dos anos 60, muita gente nem sabe quem ele é. E outra é uma família também dos anos 60 e 70, que é o Souza. O Souza era uma tira de uma família em que o desenho como foi publicado numa época muito diferente, tinha até momentos, entre aspas, sexistas, por exemplo, do marido chegar com um batom na gola, saca? É um negócio muito diferente do que ele está acostumado a ver do Maurício, mas ele publicou isso em jornal
e durante muito tempo fez algum sucesso. Eu resgatei esses dois personagens numa coleção de pocketbooks da LPM. Então já saiu um do Souza, saiu do Nicodemo, e eu estou tentando trazer aos poucos para que os leitores saibam quem é. Seria um sonho publicar 2 graphics desses personagens, mas assim, certamente não seriam sucessos comerciais, então eu tenho que ter o pé bem no chão e a cabeça nas nuvens. Sim, sim. E o que tu pode indicar pro pessoal? O que tu tem lido de bom? É a única pergunta que eu faço aqui no Dois Quadrinhos, é o que as pessoas estão lendo. Então, se puder me... Cara, o que eu tô lendo você tem que ter tempo, porque eu leio muita coisa. Mas eu vou tentar resumir e até deixar a dica para quem me segue no Instagram, no Facebook. Tudo que eu leio e gosto, eu faço uma foto e coloco dica HQ. Essa HQ assim assado, tal. Então eu tenho lido muito, eu leio muita coisa nacional, muita coisa estrangeira. Vou tentar citar algumas. Mangá, 20th Century Boys, espetacular, da Panini. Eu leio Old Boy, da Nova Sampa, que é um outro mangá muito legal. Então, de independente, tem muita coisa legal saindo. Um cara que eu gostaria de indicar é o Guilherme Bandeira, que faz uma série chamada Objetos Inanimados. Ele lançou um livro agora que é bem bacana. Outro cara que vale muito a pena conhecer é o Fábio Koala, com Mentirinhas, que está lançando o 2º volume agora. Ele lançou o ano passado uma graphic chamada Monstro, que foi inclusive ganhadora do HQ Mix, é bárbara. E acho que tem que indicar Valente, do Vitor Cafage, porque está em grandíssima fase. Vou falar do Danilo Beruti, que lançou São Jorge, só de quadrinho nacional nós estamos falando, hein? Ainda não falei de Sandman, não falei de Preacher, que esse ano não saiu ainda, mas eu tenho lido, eu abro o leque para tudo que é gênero, por exemplo, quadrinho europeu, acho que a Nemo tem feito um belo trabalho. O meu quadrinho favorito em todos os tempos foi lançado no ano passado, chamado Companheiros do Crepúsculo. Tem que ler isso, então. É espetacular, só que é uma leitura difícil, porque ele é com um português muito arcaico, é uma história que se passa durante a Guerra dos 100 Anos. Durante muitos anos eu falei assim, a minha história favorita é Companheiros do Crepúsculo, do François Bourgeon. E os caras olhavam pra minha cara e não sabiam o que era. Eu falei, agora tem. Uma edição grande, capa dura, a Nemo tem feito um belo trabalho. Deixa eu ver o que mais... que eu posso recomendar do que eu tenho lido com regularidade. Eu ainda leio uma ou outra coisa de super-herói, não as mensais. Eu leio alguns fumetti. Um que eu sempre recomendo é As Aventuras de J. Kendall, que é da Júlia, que sai pela Mitos. São tramas policiais sempre excelentes. E de álbum nacional, eu acho que esse ano aqui a gente está vivendo um momento incrível criativamente falando. Eu acho que para esse ano aqui eu poderia citar, que acho que vão certamente concorrer ao HQ Mix do ano que vem. Não vou nem falar dos meus filhotes, que tem o Bidu, que vem, mas sim, com certeza mas acho que vai. Mas pro ano que vem tem Quase Qualigudum, do Roger Cruz escrevendo e do Davi Calil desenhando, que são histórias com os personagens das músicas do Adoniran Barbosa. Bárbaro, puta projeto legal. Tem Tungstênio, do Marcelo Quintanilha, Veneta, né? da Veneta, belo álbum. Para quem lê, eu peço que atente para a maneira como ele lida com a passagem do tempo. Ele trata de uma maneira muito peculiar. Tem cenas, por exemplo, de um chute que é feito em, 10 quadros, o pé dele se movendo, e a maneira como ele lida com o tempo é brilhante. outra que saiu pela Veneta, que é um belo quadrinho, chama-se Cumbi, do Marcelo De Salete, acabou de sair. E tem A Vida de Jonas. Ah, ótimo. Bárbaro, do Magno Costa, que saiu pela Zarabatana. Você vê, nós estamos falando de quadrinhos nacionais, cara. Tudo coisa muito boa saindo. E tem mais coisa boa saindo esse ano, né, que o pessoal tá represando para chegar na Comic Con. Sim. Então, assim, teve muita gente saindo na Gibicon, em Curitiba, em setembro, e agora tá todo mundo esperando a Comic Con em dezembro. Então, assim, hoje nós estamos vendo um momento criativo no Brasil excelente, tem muita coisa de quadrinho nacional legal para se ler, e eu recomendo que o pessoal dê essa chance para quem faz quadrinho nacional. Sim. Bom, para finalizar o vídeo, pessoal, o Sidney Guzman agora vai anunciar a MSP inédita que ele prometeu aqui no Dois Quadrinhos. A Graphic MSP inédita é aquela de cortou! Muito obrigado mesmo. Valeu, de verdade. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho.